Senta, meu amado. Aleluia. Há um Deus. Esse Deus é o Deus do impossível. E hoje nós estamos aí falando que esse ano é ano de avançar. E nós estamos na série Seguindo em Frente. Diga, seguindo em frente. Então hoje eu quero falar com você como tema: amarre as sandálias. Fala para a pessoa do lado, amarre as sandálias. Nós vamos... Oh glória, tem fogo por aí ainda, aleluia. E esse fogo não vai se apagar. Você vai voltar para sua casa e vai voltar levando fogo. Sicoboshi da raia, é só você assoprar a brasa. Você sabe que assoprar a brasa é pegar aquilo que já está preparado e simplesmente dar fôlego, dar vida. E aí Deus dá vida. Aleluia. Amarre as sandálias. Se livre das situações que possam te derrubar, né? Quando a gente fala de amarrar as sandálias, é porque realmente tem situações que podem nos derrubar e são pequenas. Ser livre de tudo que possa te atrapalhar de alcançar os objetivos do tempo oportuno. Coisas que atrapalham, né? É verdade, você já reparou que são em pequenas coisas que costumamos tropeçar? Normalmente, né? Você passa na rua e tem um bloco de pedra de 2 metros por 1,5 metro, você tropeça nela? Não, mesmo que você seja meio cegueta, mas você não tropeça, você vai. Mas você costuma tropeçar, sabe no quê? Uma casca de banana. Uma casca de banana, ela é, 15 centímetros por uns 5 de largura, 1 centímetro de altura, uma coisa bem pequena, mas é onde a gente não presta atenção. Você costuma muitas vezes tropeçar quando não pisar? Quando passa um cachorrinho por lá e fez uma arte lá, um negócio dele lá, e você pisa. E o risco de pisar numa casca de banana e cair, se quebrar, ou pisar na sujeirinha do cachorro e leva para casa. Quantas vezes você já viu gente, eu sei que aqui nunca aconteceu isso, mas tem pessoas por aí que acontece de pisar nesse negócio e voltar, ou ir para a casa de alguém, e quando chega lá todo mundo olha para a pessoa, e ele fala: o que aconteceu? E aí fala: alguém pisou. E aí quando ele levanta o pé, tá carimbado. Mas é uma coisa tão simples, tão pequena, tão fácil. Às vezes tem uma calçada que ela tem, 3 metros de largura, e é muito extensa, e lá no meio tem só a sujeirinha do cachorro, e a pessoa parece que faz o impossível, pisa onde? Na sujeira do cachorro. Nós muitas vezes fazemos isso porque não temos atenção, porque a gente não costuma olhar para ver o que está acontecendo, como é que vai daqui para lá, o que é que vai ter. Eu não olho, eu vou andando e começo a fazer isso habitualmente. O que quer dizer habitualmente? Eu faço tanto que eu me acostumo. Quem aqui dirige sabe disso. Às vezes a gente sai de casa, né, com um propósito. Quer ver? Mude de empresa. Aí você vai de manhã, levanta todo dia às 7 da manhã, às 6 da manhã, pega o seu carro, entra no carro e vai direto no caminho. Às vezes você está até meio sonolento e você vai naquele caminho, e às vezes quando você muda de empresa, no meio do caminho você descobre que não era aquele caminho mais, mudou. Porque nós nos habituamos, damos liberdade à nossa mente para fazer coisas e não prestamos atenção no que está acontecendo. Então nós não olhamos mais os detalhes que podem entrar no nosso caminho, porque coisas novas podem acontecer, situações novas. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas minha mãe era muito cuidadosa nesse negócio. A gente estava com o tênis desamarrado, ela via: para tudo, amarre o tênis. E eu falava: mãe, eu estou com pressa, eu amarro no caminho. Não, amarre agora, porque se você pisar nesse cadarço, você vai se esborrachar. A mãe de vocês era assim também? Já dava logo uma dura na gente, né? A história do leve guarda-chuva, amarra o tênis, essas coisas aí. Aí de repente, você parava e amarrava, e graças a Deus não tropeçava. Mas o que é um cadarço no meio de um dia inteiro?
É o suficiente para você cair, quebrar o nariz, quebrar a mão, fazer qualquer outra coisa, machucar alguma coisa na sua vida. Então nós, quando começamos a olhar para isso, a gente começa a entender que você precisa tomar cuidado com as pequenas coisas. Diga, pequenas coisas. Então fala para o irmão do lado, amarre a sandália. Não deixa as coisas mais ou menos, faz o que é certo, né? Isso precisa andar na gente, ou estabelecer na gente. Muitas vezes a gente não percebe coisas tão pequenas que podem gerar grandes dificuldades. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Coisas pequenas que podem gerar grandes dificuldades. As consequências, vamos dizer assim. Às vezes somos traídos por pequenas coisas e acabamos nos perdendo e sofrendo consequências terríveis ao longo das nossas vidas. Não é só naquele dia, na nossa vida. Quantas pessoas se envolveram num crime ou numa situação? Quantas meninas aí, jovens, ficaram grávidas, né? Sem estar casadas, e de repente aquilo é para um dia, é para a vida. Às vezes alguém dá uma ideia cretina, né? Uma ideia boba, não, faz aborto, e a pessoa faz, depois fica o resto da vida com peso na consciência, com sofrimento. Ou seja, pequenas coisas podem causar grandes constrangimentos ou coisas piores. Então nós temos que prestar atenção. Tem uma história com um exemplo muito forte que aconteceu na vida do rei Davi. Eu vou contar rapidamente, depois a gente entra na palavra, tá bom? É uma parte de orientação. Davi tinha um filho, ele tinha vários filhos, né? Davi foi casado com algumas mulheres e ele tinha vários filhos. Ele tinha irmãos que eram meio irmãos, porque tem alguns irmãos que, apesar do pai ser o mesmo, a mãe não era a mesma. Então ele tinha um filho chamado Amnon. Este filho se apaixonou por uma meia-irmã chamada Tamar, que era filha de outra mãe, mas que moravam próximos ali juntos. Só que ao invés de pedir para o seu pai para casar com ela, ele segue os conselhos de um amigo do capeta mesmo, aquele amigo do inferno que aparece na vida da pessoa, e acaba por abusar sexualmente da menina, da Tamar. Ele se apaixonou por ela, disse que queria muito ela. O amigo dele falou para ele: ó, é fácil, você finge que está doente, ela vai vir para te servir, você pede para o seu pai vai colocar ela para te atender, para te ajudar, e aí você vai lá e agarra ela e faz o que tiver que fazer, pronto. Esse é o amigo que muitas vezes entra na vida das pessoas, aquele amigo que dá aquele conselho que não presta para coisa nenhuma a não ser perturbar, prejudicar ou atrapalhar. Mas ele assume essa visão, né? E aí ele não pediu, tomou essa atitude. A moça fica em situação difícil porque não foi consensual este relacionamento, e ela espera que ele fosse assumi-la. Ela começou a achar assim: bom, então ele vai falar com meu pai, né? Mas ele diz para ela: não, eu não vou casar com você. E aí a situação dela fica muito mais difícil ainda, porque naquela época uma virgem, não é que nem hoje, que você nem sabe quem não é, aquela coisa toda, mas naquela época a virgem, ela tinha um tipo de cabelo, ela tinha um tipo de roupa, ela tinha um tipo de comportamento que era muito real, muito fácil de você perceber, ainda mais ela sendo filha de um rei. E de repente agora, automaticamente, né, iam saber disso, e ela sai totalmente desesperada, abatida, né, por essa situação ruim. Mas essa Tamar tinha um irmão, e o irmão dela, irmão da mesma mãe, chamava Absalão. E esse irmão dela, ele ficou muito indignado com aquilo que tinha acontecido. Ficou mesmo muito indignado. Mas ele esperava que o pai dele, o rei Davi, fosse fazer alguma coisa contra o comportamento de Amnon, do meio-irmão. Ele pensou: meu pai vai chamar ele, vai castigá-lo, ou vai obrigá-lo a casar com ela, vai fazer alguma coisa. Mas Davi se isentou do fato, não fez nada. E aí Absalão fica realmente, né, numa condição de ódio, de mágoa. Ele faz algo terrível. Ele faz uma festa com a autorização do pai dele, dizendo que ele ia chamar todos os irmãos para participar. Os irmãos foram todos para participar da festa, e quando está no auge da festa, o pessoal, para variar, já está meio chapadex. Aí ele vai lá e mata o irmão dele.
Absalão mata Amnon. E quando isso acontece, a primeira coisa que ele sabe é que isso não ficaria bem, ele foge. Ele foge daquele local, vai embora. Davi fica sabendo, ficou muito irado, proíbe o retorno dele para casa. Ele não podia mais voltar. Imagina a cabeça do filho Absalão. A irmã foi abusada. Quem abusou dela foi o irmão, o pai não fez nada. Mas agora que ele mata o irmão, o pai proíbe ele de voltar para a cidade. O coração dele, que já não estava muito bem, fica mais estragado ainda. Ele vai ficando numa situação agora de ódio. E ele começa a aumentar essa ira. Sabe aquela situação que a pessoa está lá, mas está fora, está longe, mas está pensando, está remoendo, está ficando ali, aquilo vai gastando. Joabe era o capitão do reino, capitão de Davi, do exército. E Joabe sabia do amor que Davi tinha em Absalão. E Joabe vai lá e consegue de uma maneira convencer Davi de deixar que Absalão voltasse para a cidade, voltasse para perto. Ele falou: vou fazer isso em 2 estágios. Primeiro estágio, vou trazer ele para perto. No segundo estágio, a gente tenta unir a família novamente, né? Davi deixa ele voltar, Absalão voltar, mas diz que não quer vê-lo por um tempo, pessoalmente, fisicamente. Não queria que ele entrasse no palácio, não ficasse perto dele. E aí a raiva dele vai ficando maior. Nessa visão, a gente percebe que essa raiva começa a fazer Absalão trabalhar, eu estou resumindo, né? Mas trabalhar em cima de falar com o povo. Ele começou a ficar para outra região, lá em Hebrom, um pouco mais longe, e ele começa a fazer o quê? Falar com as pessoas. Ele começa a conversar com as pessoas e dizer: ó, o rei Davi já está tão senhor de si, que ele não trata vocês mais bem. Se eu pudesse, eu faria diferente. Ele pegou conselhos de amigos e tal, ele falou: faria diferente, mas para isso eu precisaria ser rei. E ele começa a trabalhar a mente das pessoas, e foi ganhando a consciência das pessoas para ser o novo rei. Absalão se estabelece como rei na cidade de Hebrom, e decide tomar todo Israel. Para isso ele decide atacar Davi e matá-lo. Olha que situação. Agora o filho se prepara, assume como rei naquela região, começa a crescer nessa visão e vai contra o pai dele, para atacá-lo, para derrotá-lo. Por isso, ao invés de lutar, o pai ficou tão abatido, carregava sobre ele aquele fardo de tudo aquilo que estava acontecendo, que ao invés de lutar contra o filho, ele prefere juntar os seus homens fiéis e fugir. Ele prefere ir embora, larga tudo. Absalão junta o exército de Israel, vai atrás de Davi para caçá-lo, para matá-lo mesmo. Mas Deus cuida de Davi, e Joabe, o capitão do exército de Davi, consegue matar Absalão e resgatar o controle de Israel. E ele volta a ser rei em Israel. Eu imagino, eu acredito, já pensou a tristeza para um rei que foi levantado por Deus. Você lembra o que falava? Que ele era o homem segundo o coração de Deus. E ver tudo isso acontecendo na família dele, ver toda essa penúria, esse sofrimento. De repente a filha foi abusada, o outro filho foi morto, o outro filho, que matou, vai embora, volta agora, está perseguindo o pai, quer tomar o reino. Olha que situação difícil, né? Por isso a gente usou esse tema: amarre as sandálias. Se cuide para não deixar certas coisas acontecerem. Talvez alguém pergunte: mas como tudo isso aconteceu na vida de um homem como Davi, com o coração dele? Lembra que nós falamos no começo dessa ministração? Se livre das situações que possam te derrubar. Às vezes situações tão pequenas podem te derrubar. Ele não amarrou as sandálias. Davi não amarrou as sandálias. Ele não cuidou. Se livre de tudo que possa te atrapalhar para alcançar os objetivos de Deus para a tua vida. Davi era um rei, um guerreiro muito querido pelo povo de Deus, por Deus também, e começou a sua vida cumprindo a orientação de Deus, e foi muito bem sucedido por isso. Você lembra do começo? Ele foi, matou o urso, matou o leão, foi isso? Ou matou o gigante, ou
ganhou guerras contra os filisteus, e foi fazendo coisas que você falava assim, ele não era, quem é esse cara? Quem é Davizinho? Davizinho não era nada, mas com Deus ele era tudo. Se você pensar nisso, você vai falar assim, eu sem Deus sou nada, mas eu com Deus sou tudo. Amarre as tuas sandálias, cuide dos detalhes, não permita que fique nada pelo caminho que possa te atrapalhar, né? Ele não ficou atento aos detalhes. Davi era um rei que poderia fazer muitas coisas, mas até para um rei existiam limites, principalmente se esse rei fosse escolhido por Deus. Ele não percebeu isso, ele passou dos limites, né? Eu não vou ler a palavra toda, mas eu vou fazer assim, eu vou colocar tópicos e vou aplicando para você aqui, lendo a palavra, tá bom? Primeiro, nosso descanso não é aqui. Fala para a pessoa do lado, amarra as sandálias, porque o nosso descanso não é aqui. O que ele está dizendo? Você vai caminhar muito, você vai longe, você vai ter que andar bastante, você vai correr atrás, você não vai ficar parado. Por isso não dá para deixar as coisas de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer maneira. E 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, olha o que fala. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tem um ditado que diz assim, que a mente vazia é a oficina de quem? Eu não sei se você entendeu, mas Davi teve um período que ele ia para todas as guerras, e numa das guerras, o inimigo chegou muito perto de acertá-lo. Os soldados dele, o pessoal dele, os valentes dele, lutaram, derrotaram o inimigo, mas quase que por cansado que estava, ele foi atingido. E naquele dia, tanto Joabe quanto os soldados, os valentes principais, falaram para ele assim, Davi, você não vai mais sair com a gente, você vai ficar no palácio. Ele falou, não, eu vou, não vai, preciso estar na guerra. E aí falaram para ele, não, porque você é a luz de Israel, você é o escolhido de Deus, você vai dar ordens e nós realizaremos a ordem, mas você não pode ser ferido, porque o único que não pode morrer aqui é você. Ele aceitou e ficou. E quando chega aqui ele fala, e tendo decorrido 1 ano, em tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, eles foram para uma peleja, para uma guerra, e Davi ficou no palácio. Davi fica no palácio, e de repente ele sai no pátio lá em cima, na sacada dele, e ele olha lá de cima e vê uma mulher na vizinhança, ali no vizinho, tomando banho. Ali, você começa a perceber que o nosso descanso não é aqui. Quando você perde os teus propósitos, os teus reais objetivos, porque não era para ele estar na guerra, não, mas não era para ele estar dormindo, e aqui fala que era de tarde, né? E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. Quem é que dorme à tarde? Quem trabalha e dorme à tarde aí? Ou ele trabalha ou ele dorme à tarde. E Davi estava onde? Dormindo, levantou de tarde. Então, ele perdeu a referência. Nós não podemos ficar desatentos ao que nós somos. Ele era rei, a parte dele deveria ser o quê? Está reinando, está orientando, está dirigindo, está falando sobre os propósitos, atendendo pessoas, conversando sobre os fatos. Ao invés disso, ele estava lá em cima, no lugar errado, na hora errada, da maneira errada, e ele estava olhando a mulher do vizinho. Nós, quando usamos esse termo, amarre as sandálias, quer dizer, cuidado, não ande descalço ou com os cordões soltos, porque você vai tropeçar, você vai cair. Cordão desamarrado, tombo certo. As pessoas têm que tomar esse cuidado. Quer dizer, se não tivermos propósitos bem definidos, poderemos ser levados a situações complicadas. O prato vem quando estamos desatentos.
atentos, fique ligado no Senhor, não abra porta para o inimigo, não perca o objetivo, não perca o propósito, porque é onde o inimigo vai trabalhar na sua vida. Fala para a pessoa aí, amarra as sandálias, não dá mole não. Segundo, o pecado se forma na mente. Digo, o pecado se forma na mente. Tem gente que pensando que o pecado se forma na mão, que o pecado se forma no pé, que o pecado se forma, sabe, aqui dentro. Os olhos captam, mas lançam para dentro do cérebro. Nós temos a capacidade de aceitar ou não. Digamos que eu chego num lugar, vou lá na sua casa e você pôs um pacote de dinheiro, tem R$1 milhão em cima do móvel. 1 milhão é dinheiro pra caramba, né? Vou aumentar o número, 2 milhões. Que é para deixar você. E aí você entra lá com a conta da luz para pagar, com a conta da água para pagar, com um monte de problema. E você olha para aquele pacote de dinheiro, você fala, se eu tirar R$20 mil, ninguém nem vai ver. Quem é que vai perceber no meio de 2 milhões, R$20 mil? Até ele contar o dinheiro para saber que está faltando, eu já paguei minhas contas. Mas aí você tem um propósito, você tem um objetivo, seu caráter, sua intimidade com Deus. E você fala aqui dentro, estou enxergando, estou vendo, o pacote está em cima, mas eu não vou pegar. Eu tenho uma necessidade, eu posso até pedir se ele pode me emprestar, mas eu não vou pegar. Porque eu tenho algo maior, eu tenho um propósito de salvação, de vida eterna, eu tenho um propósito com o meu Deus. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, independente se a pessoa virou de costa, se a pessoa foi no banheiro, se a pessoa, sabe, de repente é bobinha, não percebe, não, eu não faço. O pecado se forma na mente, eu deixo ou não deixo acontecer. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, então voltou ela para sua casa, e a mulher ficou grávida. Olha que situação. Primeira colocação, ele pergunta pela mulher. Para quem ele perguntou pela mulher? Para os soldados, para os empregados. Já tinha gente sabendo da história. Então eu vou lá e eu chego aqui e falo, irmão, sabe aquela mulher? Ele já está sabendo da história, já não fica num só. Que vergonha para um rei, que era chamado um homem segundo o coração de Deus, agora começar a não entender que o pecado se forma quando você dá liberdade. E aí, segundo, ele manda trazê-la, manda buscar. Meu irmão, ele não morava no barraquinho, ele morava no palácio. Para buscar na vizinhança, para ir lá do outro lado buscar ela, ia ter que passar tudo, entrada, a volta. Quem ia ver? Um monte de gente. Agora não é só o irmão que vai ver, agora vai ver o irmão, vai ver as meninas, vai ver todo mundo está vendo. Olha o que ele estava fazendo, né? Ele estava permitindo. Depois ele traz ela e se deita com ela, usa aquela mulher, tem relacionamento com aquela mulher, e ela fica grávida. Aqui você começa a perceber que a sequência, ela só se estabelece porque na mente dele houve um espaço. Muitas vezes a gente vê isso nos dias de hoje, né, nas coisas, não, eu nunca fiz, foi só uma vez, papapá, mas alguém te convidou e você foi lá, você recebeu o convite e foi. Você já viu quantas coisas acontecem assim, passa na televisão? O jogador estuprou a coitada da moça. Onde a moça estava? Dentro do quarto do jogador. É lógico, é contra a lei, não pode estuprar em lugar nenhum, é crime isso. Mas veja, se ela não fosse até o quarto dele, uma chance a menos. Então nós começamos a perceber, não estou protegendo quem faz coisa errada não, ao contrário, mas eu começo a perceber que aqui é onde se forma. Eu aceito, eu entro no carro, eu aceito de repente fazer um projeto, né, até de dinheiro, de forma errada, de forma ilícita. Eu ando com pessoas que não têm a mesma visão que eu. O que a Bíblia fala?
para a gente não andar em julgo desigual. Quando ele fala não andar em julgo desigual, é porque ele quer falar assim, ó, a gente é melhor, não, ele quer falar assim, você tem a chance de você dominar aquela pessoa, ou levar aquela pessoa, ou de ser levado por ela. E aí? Não, mas eu vou converter aquela pessoa, e de repente ela te mostra algo interessante, e você inverte, você é convertido por ela, e aí a coisa toma outro rumo. Então aqui nós percebemos que Davi viu, deixou entrar na mente dele, ocupou uma pessoa para perguntar, ocupou outra pessoa para ir buscar, estava tudo aqui. Você acha que ele mandou buscar ela só para perguntar o nome dela? Ô dona Bete Sabá, como é que é a senhora? A senhora é uma pessoa legal, a senhora tem que grau de estudo? Você acha que foi para isso? Foi formando aonde? No entendimento dele. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas coisas nós sabemos que vai dar errado, e nós estamos permitindo que entre na nossa vida, e aí depois, mais à frente, você vai ver o resultado. Davi teve tempo de pensar, de amarrar as sandálias, mas se deixou levar e foi até o fim e pecou, e cometeu o erro grave. Terceiro, pecado nunca fica oculto. Diga, pecado nunca fica oculto. A gente é que sonha com isso, a gente acha, não, ninguém vai saber e tal, daí a gente cria uma mentira, daí para poder defender a mentira, cria outra mentira, e vai andando. Então o pecado, ele força você a ir gerando outros pecados, e ele nunca fica guardado. Então enviou Davi a Joabe dizendo, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias, esse Urias é o marido da mulher, tá bom? E vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Disse Urias a Davi, a arca e Israel e Judá ficam em tendas, Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias pois ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi o convidou a comer e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi estava querendo esconder o pecado, e ele pensou o quê? Eu vou fazer ele para a casa dele, ele dorme com a mulher dele, e pronto, ele é o novo pai da criança, acabou meu problema. Pecado não fica oculto, ele vem à tona. Ele tentou de todas as maneiras, mas aquele homem era mais honrado do que ele. Aquele homem se achava, peraí, eu sou um soldado, não é justo eu ir para minha casa dormir com minha mulher, enquanto está tendo uma guerra, o meu capitão está na guerra, os meus amigos estão na guerra, está todo mundo na guerra e eu vou curtir o barato? Que negócio é esse? Talvez fosse o povo hoje que fizesse, mas ele não fazia. Ele tinha uma palavra e uma determinação. Davi falou, embebedar ele vai ficar bêbado, e ele não vai saber. Aí mostra que bêbado sabe o que faz, né? Ele pegou, foi dormir e não foi lá com a mulher dele, ficou lá e se posicionou. Um pecado não se esconde. Pensamos que podemos esconder, mas na verdade o pecado vai se revelar e virá com maior intensidade do que antes. Quando você quer colocar embaixo do tapete, ele gera problemas futuros, né? Quando a gente vai no encontro, lembra que a gente fala? Cuidado, você está guardando o pecado aí, mas ele vai achar você lá na frente, ele vai te atacar lá na frente. É o caso. Depois disso tudo, né? Ele não cuidou. Agora ele fala, e agora, como é que eu vou resolver esse caso? Eu trouxe soldado, dei bebida, dei comida, dei tudo, e ele não foi para casa dormir com a mulher.
como é que eu vou resolver essa situação? O melhor é amarrar logo as sandálias e evitar a queda, porque cair machuca. Cair machuca. Ele poderia ter resolvido isso se ele lá no começo não tivesse aceitado buscar essa mulher, ou olhou, viu, tá lá, vira as costas, volta para dentro, sai fora. A gente pode ver uma mulher na rua com pouca roupa, a gente pode ver passar um filme, pode acontecer alguma coisa. O que você faz com isso é que faz a diferença. Porque tem gente que olhou, viu, vai embora, nem continua. E tem gente que faz daquilo o seu padrão, vai atrás, quer participar, mexe com isso, volta para fazer o restante que não deveria. E ele fez isso. Ele voltou para ficar com o pecado, assumir o pecado. Quarto, um abismo chama outro abismo. É perigoso. Essa situação agora estava pior que antes, né? Ele fala, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Ele escreveu uma carta fechada, selada, e colocou na mão de Urias. Sabe o que estava escrito na carta? Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de guerra e retira-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. É justo isso? Você pega o camarada, usa a mulher dele, causa um problema para ele, e agora você vai matar ele para resolver o seu problema. Um abismo chama outro abismo. As pessoas, quando costumam pecar e não quer contar, às vezes para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe, não quer ser sincero, começa a achar o quê? Subterfúgios. E vai inventando, vai criando. Você já viu os jovens quando saem? Eu estava na casa da Leleca. Aí tal, daqui a pouco a mãe encontra com a mãe da Leleca. A minha filha estava na sua casa? Nunca, faz semanas que não aparece. Aí eu falei, epa, e agora? Aí vai lá e fala, filha, você mentiu. Não, mãe, eu estava indo para a casa da Leleca, apareceu a Toinha. Aí eu me dei o rumo. Vai criando, vai aumentando o pecado, vai aumentando a mentira. E quem se alimenta de mentira? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então você está dizendo para ele, sou teu, estou contigo e não abro, vou viver com você, estou à sua disposição. Foi isso que ele fez aqui. Escreveu uma carta, ponde Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Enquanto Urias servia com honra a Davi e a sua pátria, que coisa terrível, Davi estava preparando a morte de Urias, em contrapartida Urias estava fazendo o seu melhor. É até feio de se falar, como é que pode, né? Como é que um rei segundo o coração de Deus pode fazer isso? Ele estava com as sandálias desamarradas, ele estava não cuidando dos detalhes, ele deixou a porta aberta, né? Podemos dizer que um pecado sempre gera outro pecado, e eles se alimentam e assim se mantém. O pecado da traição, o pecado do adultério, agora está gerando o homicídio físico, a morte física. A coisa vai ficando pior, mas a Deus nada fica oculto, Deus nada fica oculto. Então nós podemos falar que as consequências, elas vêm. Lembra que eu falei, logo no começo, que pisou na sujeirinha do cachorro? E aí eu pisei, distraído, tal, aí eu cheguei em casa, entrei, e aí eu fui lá, né, nem como eu estou tão acostumado a entrar, eu nem limpei o sapato no capacho da entrada, já entrei na sala, pisei no tapete principal da sala, e fui andando, carimbando, e de repente alguém fala, há algo de não nobre no reino, o cheiro está afetando. Aí quando eu olho, eu falei, e agora, o que se faz? Quem vai limpar esse troço? E a esposa, que é mais dura do que o marido, se for a minha principalmente, fala assim, a escovinha está em tal lugar, o produto está em tal lugar, fique à vontade, né? Faça a sua parte. Aí você fala, caramba, só porque eu não prestei atenção, agora eu estou aqui, né, invadindo o território dos outros, sujando o ar aqui. Amados, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar prontos a andar
de sapatos, de calçados amarrados. As sandálias têm que ser amarradas. Eu não posso facilitar. Eu preciso estar atento. Eu falei para você, mas a Deus nada fica. Tudo que eu faço de errado gera consequência. O cheiro, a limpeza, não sei o que, papapá. É terrível. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, na casa do rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou ao homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o profeta Natã fala a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu o farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Agora a gente começa a entender que Deus deu muito para Davi, e ele estava acreditando que Davi jamais ia andar com as sandálias desamarradas, que ele jamais ia ser descuidado, né? Deus fala assim: eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, te dei casa, mulheres, te dei Israel e Judá. Se é pouco, mais te acrescentaria, daria mais ainda. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Pegou a mulher de Urias, entregou Urias para morrer na mão dos seus inimigos, amonitas. Ele está falando para ele: olha o que você fez, eu te dei tudo, e você foi se sujar por tão pouco, foi se ter problema por tão pouco. Amado, quando eu contei para você a história toda dos filhos dele, do que aconteceu com Amnon que morreu, Absalão matou, a filha foi estuprada, tudo aquilo que aconteceu tinha uma razão. Ele fez o que com a mulher de Urias? Adulterou. Ele abriu uma porta. Ele, através do comportamento dele, ele abriu a porta do pecado. Ele liberou a maldição, e foi o que Deus colocou, né? Ele fala: olha o castigo, né? Na geração: não se apartará a espada da tua casa. O filho morreu, e o outro filho também morreu.
E se você seguir mais adiante e entrar na vida de Salomão, quando você chega no final, você vê que o reino é dividido. 10 foi para um lado e 2 cidades foi para o outro. O reino foi dividido. Por quê? Porque a espada não se apartou mais. Suscitarei da tua casa o mesmo mal. O que você fez vai acontecer também. Você tomou a força, você usou da sua autoridade de rei para usar uma mulher que não era sua. A filha dele foi usada da mesma maneira, abusada. Você começa a perceber que a maldição, como diz a Bíblia, não há maldição sem causa. Ele gerou, porque ele não amarrou as suas sandálias. Ele não se preveniu, ele não cuidou do que ele deveria ter cuidado. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol e perante Israel. Absalão, o filho dele, quando perseguiu ele, ele fugiu. E quando ele fugiu, ele deixou as mulheres dele, as concubinas dele, para cuidar da casa, do palácio. Sabe o que o filho dele fez? Pegou as mulheres todas, que era a esposa dele, levou tudo para o centro da cidade, montou uma tenda e dormiu com cada uma delas, teve relação sexual com cada uma das mulheres que era do seu pai. O que está escrito aqui? Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol e perante Israel. O cara montou uma tenda na praça e colocou lá. E aí o filho dele, Absalão, usou as mulheres dele, todas. Maldição é maldição. Quando nós entendemos isso, a gente não vai mais querer andar com as sandálias desamarradas. Não, a gente vai querer estar preparado para não permitir que essas maldições nos alcancem. Você não morrerá, mas virão as consequências. O que ele fala? O filho que te nascer, certamente morrerá. Ele perdeu aquele filho. Ele foi, diz a palavra, que quando aconteceu isso, ele foi lá, quando Natan saiu, ele colocou panos de saco, ele colocou cinza sobre a cabeça e ficou lá na porta, do palácio, desse jeito, vários dias. Quando a criança morreu, ele se levantou, tirou tudo isso, tomou banho e voltou a ser rei. Mas nós estamos falando aqui de consequências. O pecado pode até parar, mas as consequências do pecado vão prosseguir, vão continuar. Lembra que eu falei, pisou na sujeira do cachorrinho, e você fala assim, já passou, já pisei na sujeira do cachorrinho, mas aonde eu andar, a sujeira do cachorrinho vai cheirar. Eu vou andando e ela vai vindo comigo, eu vou levando. Eu entro no carro, piso no tapete do carro, e aí? Vai cheirar. Eu entro na sua casa, você me convida, apóstolo, vem aqui, vem tomar um café comigo. Eu vou lá na sua casa e eu piso na sua casa e carimbo lá também. As consequências, elas andam junto com aquele que está com as sandálias desamarradas. Jesus veio para tirar de sobre nós o pecado, para arrancar a maldição da nossa vida, para que isso não tenha que estar. Porém tem um problema. Diz que para cada demônio que sai, voltam encontrando a casa limpa e adornada, voltam com mais 7. O que ele está dizendo? Você pode se livrar dessa maldição, perfeito, mas você tem que viver com as sandálias amarradas, porque se volta ela e mais. De quem é o cuidado? É seu. O cuidado é seu. Não adianta eu falar, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquele, foi por causa... De repente ele podia dizer, não me deixaram sair para a guerra, eu estava acostumado a guerrear, se eu estivesse na guerra, eu não estava pecando. Amados, isso é desculpa, porque aquela mulher não pertencia a ele. Aquele soldado era um soldado fiel que não queria nem ter liberdade, estava guardando, ele não estava fazendo nada de errado, e ele mandou o rapaz para morrer na mão do inimigo de Israel, entregou ele na mão do inimigo para morrer, desonroso. Então não existe desculpa para isso. E ele fala, não se apartará a espada da tua casa, suscitarei da tua casa o mesmo mal, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos,
tal, você não morrerá, mas virão as consequências, o filho que te nascer, certamente morrerá. Começo da ministração nós falamos o quê? Um plano maligno para abusar da irmã, um estupro efetuado por um irmão, de uma irmã traumatizada e envergonhada, de um filho angustiado por não ver um pai defender a sua filha, um homicídio de um irmão, Aminon, de um filho ser expulso de casa devido ao seu comportamento impulsivo e rebelde, da falta de perdão de um pai, Davi para com Absalão, de um filho que se rebela e luta para tomar o reino do pai, de um filho que deseja a morte do pai. E tudo isso começou porque Davi não amarrou as suas sandálias, estava desprevenido, estava fragilizado, acordando tarde, não prestando atenção. Por que o seu pastor é tão chato, que ele fica falando para você, leia a Bíblia, ora, faz propósito? Já repararam isso? É um pastor chato, né? Ele deveria convidar você para tomar um vinho, fazer um negócio mais legal, curtir um barato. Ele manda você orar, manda você ler Bíblia, manda você se posicionar. Tem gente que não gosta, irmão, mas é por causa disso, porque as consequências futuras, elas doem. Quem não anda com os cadarços amarrados direitinho, tropeça e quebra o nariz, bate a cabeça, se machuca. Nós não queremos isso. Eu fui chamado por Deus para te levar à consagração para a salvação. E eu vou te perturbar, enquanto você estiver na minha presença, eu vou te perturbar para que você viva a plenitude da promessa de Deus, para que tua casa seja abençoada, teu casamento seja abençoado, teus filhos sejam abençoados, os teus filhos tenham pessoas para casar que sejam abençoadas. É o projeto de Deus para a tua vida. Ele não se preveniu cuidando dos seus comportamentos e gerou uma tremenda maldição para toda a sua família. Ele não gerou a maldição só para ele, ele gerou para toda a família dele. É mais triste do que parece, porque quando você faz uma coisa de ruim, você está dirigindo o carro correndo e bate no poste, você se matou, foi triste. Quando você está dirigindo de uma forma ignorante, e de repente tem crianças contigo, pessoas contigo, você bate num carro alheio ainda, bate e fere as pessoas do outro carro, fere as pessoas que estavam sob a sua responsabilidade, aí é muito ruim, porque você não fez para você, você fez para as outras pessoas. Davi não feriu só ele feriu a família dele toda, ele feriu até os que viriam depois. Imagina quantos soldados morreram nessa batalha, imagina quantas pessoas foram atingidas nessa situação. Imagina que Urias aí morreu da forma errada. Imagina que de repente todo aquele povo que perseguiu Davi, que era de Israel, mas perseguiu, houve confronto entre eles, pessoas morreram. Imagina que foi atingir lá na frente Salomão e outras pessoas mais. Salomão tinha quantas concubinas? Ele tinha 1000 mulheres, 300 era, parece que a esposa, 700 eram concubinas. Aí você fala assim, qual é o homem, por mais viril e forte que seja, que consegue ter 1000 esposas? Eu tenho uma e não dou conta. Imagina se eu tivesse 1000, me dando ordem para limpar a casa, me dando ordem para fazer as coisas. Pastor Fábio, 1000, misericórdia, Jesus. Jamais aconteceria isso, né? Se fosse 1000 empregadas, tudo bem, mas 1000 esposas, não, isso não dá certo. E aí ele, no final, ele perde a intimidade com Deus. Você vê que ele começa a deixar as mulheres entrarem com deuses pagãos dentro do palácio dele, e elas começam a ter seus lugares de culto, de adoração a esses deuses que não eram o nosso Deus. Por que acontece isso? Porque perde a referência. Está aí. Gerou quando? Lá atrás, quando ele tinha que ter amarrado a sandália e ele não amarrou. Fala para o irmão do lado, você entendeu porque você tem que amarrar a sandália?